Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com grandes entrevistados, trazendo aí informações relevantes para o nosso dia a dia. E o tema de hoje entra como uma das metas de novo ano, metas de começo de ano, com a nutricionista Vanessa de Santos. É agora, aqui no Análise Direta. Já estamos no ar com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje, aqui em nossos estúdios, eu recebo a nutricionista Vanessa de Santos, ela que veio hoje falar sobre planejamento alimentar. Olá, Vanessa, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Oi, eu que agradeço, é um grande prazer estar falando sobre um assunto que tanta gente busca, né? A meta que a cada ano tenta ser atingida, né? E eu fico muito feliz e agradecida pelo convite. Vanessa, antes da gente começar a falar então sobre os hábitos saudáveis, né, sobre essas metas de começo de ano, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu currículo, né, como é que você se tornou nutricionista. Claro, então assim, eu sou nutricionista já há um bom tempinho, 16 anos de formada. E eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, né? Então eu falo assim, será que a nutrição consegue mudar a vida das pessoas? Seja para tratar uma doença, para prevenção, para um estilo de vida melhor, né? Então eu tive sempre a minha atuação na área hospitalar. Desses 15 anos, 14 em área hospitalar, seja hospital público, privado, onde eu consegui obter um grande conhecimento. Só que juntamente a isso, eu gosto muito de ensinar. E aí eu comecei a minha área de docente, né? Então eu associava a prática clínica com a docência. Só que hoje eu mudei um pouquinho de carreira, assim, eu fiz uma transição dentro da carreira, eu brinco, né? Que hoje eu atuo em consultório especificamente, né? Então eu atendo tanto online, que hoje é super fácil, né? E atendo presencialmente no consultório também e dou aula. Então, dou aula para a universidade, sempre estou estudando, fiz algumas pós, mestrado e também atuo como consultora científica para a indústria. Então, assim, a parte de estudo, eu estudo para trazer para a prática e cuidar da saúde dos meus pacientes, né? E também aquilo que hoje eu falo que a gente não fica livre da rede social. Eu acabo tendo minha rede profissional, que diariamente eu coloco conteúdos para ajudar as pessoas de uma maneira mais fácil, né? Lá na sua rede social, então, as pessoas encontram vídeos com dicas. Sim. De saúde, alimentação. Sim, dicas de saúde, alimentação. E apesar de eu gostar dessa área científica, não é que eu vou falar cientificamente, né? Eu acabo sempre trazendo para uma linguagem que seja mais fácil e de fácil entendimento para que coloque na prática. Eu falo assim, qual que é o meu objetivo na minha rede social? É colocar uma sementinha para a pessoa mudar a vida dela através da nutrição. Isso aí. Bem, Vanessa, e aí a gente tem um novo ano começando, né? E ali na lista de metas, muita gente coloca emagrecimento, perder tantos quilos, ou até mesmo para aqueles que não buscam o emagrecimento, ter uma alimentação mais saudável, né? Qual a diferença? Existe diferença entre a alimentação saudável e o emagrecimento? Tem diferença de quantidade de alimentação para você buscar uma perda de peso realmente? Uhum. Então, assim, o primeiro ponto é importante a gente lembrar o que é emagrecer e o que é perda de peso. Porque hoje eu posso subir na balança e eu estar com 65 quilos. Aí eu fiquei sem comer, eu fui ao banheiro, mudei minha ingestão de água, ou às vezes fui em um evento, por exemplo, esse peso amanhã vai estar diferente. Pode estar tanto aumentado quanto reduzido. Agora, quando a gente emagrece, o que acontece? Muda a composição corporal. Eu reduzo gordura e ganho massa muscular, ou mantenho a massa muscular, que esse é o objetivo. E aí, como que eu consigo ganhar massa muscular? A alimentação e prática de atividade física. Então, assim, logicamente que
Eu digo que 80% dos meus pacientes, quando vêm, ai, doutora, eu quero emagrecer. É o quê? É para fins estéticos, tudo bem. Só que eu falo assim, e se a gente fizer o contrário? Vou mudar a minha qualidade de vida e a estética vem como consequência? Porque vem, naturalmente. Se você muda a alimentação, se você começa a fazer atividade física, o seu corpo vai mudar, ou seja, vai ter essa mudança da composição corporal, que é essa redução de gordura. Então, às vezes, a gente não vê mudança na balança quando a gente emagrece, só que a gente vê mudança de medida. Então, a roupinha vai ficando mais larga, aquele vestido que eu não entrava, eu consigo colocá-lo, entendeu? Então, a gente sempre tem que objetivar isso, emagrecer. Perder peso, quando eu perco peso, pode ser perda de água, desidratei, né? Calor, esses dias muito quentes que nós estamos vivendo. Eu suo muito. Se eu não me reidratar, não consumir a quantidade adequada de água, o que vai acontecer? Eu posso me pesar e reduzir o peso, entendeu? Então, perda de peso é diferente de emagrecer. Esse é sempre eu gosto de explicar muito isso nas minhas consultas. Por quê? Vamos emagrecer e o emagrecimento é gradativo. Então, não é uma dieta restrita, essas dietas da moda que vão fazer você emagrecer, vão fazer você perder peso. E também pode voltar muito rápido, né? Por isso que é tão importante essa mudança de hábitos mesmo. Isso. Porque não adianta nada a pessoa restringir ali um monte de alimentos e perder o peso muito rapidamente, depois voltar a comer como antes e aí volta muito mais rápido, às vezes até dobra, né? Isso, porque assim, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem pelo menos, quando a gente lê estudos, pelo menos 15 tipos de dietas já descritas, que ajudam na perda de peso. Então, desde dietas mais restritivas até dieta que a gente só equilibra a quantidade, qualidade, uma alimentação saudável, no caso, né? E a grande maioria dessas pessoas, quando elas fazem dietas restritivas, nem por um ano elas conseguem manter o peso perdido. E aí elas recuperam e muitas vezes dobram esse peso, né? Porque não teve a mudança da qualidade de vida no geral, do hábito alimentar, né? Porque assim, quando a gente está nesse processo de emagrecimento gradativo, quanto que a gente calcula que a pessoa perca de meio quilo a 1 quilo por semana? Agora tem gente que quer perder 10 quilos em um mês. Então, tem que fazer uma restrição muito grande, porque aí você vai conseguir perder. Só que aí você fica estressado, muda a sua qualidade de vida, aí depois isso pode aumentar o risco de compulsão alimentar. Então, eu falo assim, até que ponto a gente tem que colocar na balança, né? O que a gente realmente objetiva. Por isso, quando a pessoa ela coloca essa meta no começo do ano, ela tem que pensar em alcançar esse objetivo lá no final, Vanessa? Eu falo assim, uma pergunta que eu faço, né? Por exemplo, você quer perder 10 quilos. Quanto tempo você demorou para ganhar esses 10 quilos? Aí a pessoa fala assim, nossa, doutora, sei lá, eu acho que eu ganhei os 10 quilos quando eu tinha, hoje a pessoa tem 40 anos, quando eu tinha 30 anos. Então, eu demorei aí um bom tempo. Eu falei, então, você, pelo seu cálculo, você demorou cerca de 10 anos para ganhar esses 10 quilos. E por que você quer perder em um mês? Então, não adianta. A gente tem que ser gradativo. Quando a gente faz esse cálculo que eu te falei, que a gente perde meio a 1 quilo por semana, que no mês vai dar 4 quilos, nossa, a chance dela engordar, né, retomar esse peso é muito pequena, porque o corpo vai se habituando. A gente demora para se habituar a um novo estilo de vida, pelo menos de 15 a 20 dias. Então, por isso que aqueles primeiros dias de uma reeducação alimentar são os piores. Você quer comer tudo que vê pela frente, né? Fala assim, a Nutri falou que eu posso comer chocolate, mas 3 quadradinhos. Nossa Senhora, eu vou comer a barra inteira, porque isso é natural. A gente demora para se habituar, né, esse novo estilo de vida. Então, as primeiras 2 semanas eu falo assim, olha, se você passar nas 2 semanas, a gente vai ganhar medalha de ouro no final, porque a gente consegue, entendeu? Porque é difícil para o corpo. Imagina só, você está habituado a consumir no almoço, um exemplo, 2 colheres grandes de arroz. Aí a gente fala, reduz um pouco, reduz para 1,5 a 1. Para o seu corpo se acostumar àquela nova quantidade, demora. Então, é quando isso pode estimular a compulsão alimentar. Então, esses primeiros dias são mais difíceis. E o que é, Vanessa, uma alimentação saudável? É mais baseada nos alimentos da terra?
Quando a gente fala de alimentação saudável, eu costumo dizer que é a alimentação que melhor se adapta à sua rotina, mas a base dela tem que ser de produtos in natura, que são os que a gente encontra. Então, verduras, legumes e frutas. Isso tem que ter na alimentação. Então, por exemplo, se chega uma pessoa que fala, mas eu não gosto de verdura e legumes, né? Ou, por exemplo, eu só como tomate, cenoura. Que bom que você come só tomate e cenoura, mas vamos tentar experimentar outros tipos. Mas se você não gostar desses outros tipos, pelo menos você come o tomate e a cenoura. Então, assim, eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter no prato, quando a gente monta, aquela história do prato colorido é essencial. Porque ela vai ter mais nutrientes, né, vitaminas, minerais. E quando a gente come esses alimentos in natura, as frutas, verduras e legumes, elas têm muita fibra. O que a fibra faz? Nos dá saciedade. Então, Vanessa, comer aquele pratinho de salada, alface e tomate, o básico, antes vai me ajudar na saciedade? Com toda certeza. Mas se você mastigar. Porque tem gente que põe, né? Mexe ali na boca e engole. E não é isso, né? A gente tem que mastigar. A mastigação, ela leva impulsos para o nosso cérebro e ativa um centro de saciedade. Então, quanto mais eu mastigar, mais eu vou ter saciedade. Faz um teste, uma dica, gente. Você tá com uma fome à tarde, pega uma castanha que é dura, põe na boca e fica mastigando. Você vai ver que a sua fome vai reduzir bastante. Não estou dizendo que vai cessar, né? Mas vai reduzir bastante. Agora, se você pegar, a castanha é gostoso. Eu, pelo menos, adoro, né? Se você pega o pacote, você vai comendo sem ter aquela atenção plena, você vai comer o pacote e não vai passar fome. Por isso que você tem que comer com atenção e mastigar. Então, não adianta eu pegar um prato de alface lá antes e só colocar na boca. Isso não vai ajudar. Você tem que mastigar. E o que é o mastigar? Tem quantidade de vezes que você mastiga até a comida ficar muito triturada? Como que funciona? Tem gente que fala assim, mastigue 25 vezes, né? Eu falo assim, gente, se eu fosse uma nutricionista, ela falasse assim, Vanessa, mastigue 25 vezes, eu ia falar, nossa, eu ia ficar muito estressada e não ia mastigar, porque imagina só, põe 25 vezes. Eu falo, gente, é cansativo, né? Então, assim, na minha orientação, eu falo assim, coloque menor volume, até para as pessoas que são ansiosas, eu oriento a consumir com um talher de sobremesa, né? Para colocar menos volume na boca. Mas, mastigar até sentir uma papa. Então, a hora que tiver uma papinha, você vê que não tem mais nenhum pedacinho, é o momento de você engolir. Mas não que necessariamente você precisa ficar contando 25 vezes, não. Que bom, né? Porque senão vai ser ali a refeição inteira, contando 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 25, aí a próxima. Então, aí fica maçante realmente a alimentação, né? Mas eu já ouvi falar sobre isso. Mastigue tantas vezes. E eu já tentei fazer isso, e aí cansa. Você consegue um dia, 2, 3, no máximo. Depois você agora, quando mais. você fala isso, eu tenho que mastigar e só engolir quando tiver uma papa, parece que isso vai se tornando natural, né? E assim, até porque o que é importante, né? Se a gente não mastigar direito, esse alimento, ele vai chegar, além de não propiciar tanta saciedade, ele vai chegar aos pedacinhos ali para ser digerido, né? Então, passa pelo estômago e intestino. Se chegam muitos pedaços do intestino, a gente não mastiga direito, ocorre uma grande formação de gases. Então, tem pessoas que às vezes falam assim, doutora, eu tenho uma má digestão, minha barriga fica distendida, que pode ser associada, assim, com uma intolerância alimentar, não estou dizendo isso, isso pode acontecer, mas às vezes o problema só está na mastigação, porque ela não mastigou direito, chegou lá inteiro no intestino, ficou fermentando e aí forma muitos gases. É isso aí. A gente segue falando sobre alimentação saudável já depois do intervalo. Quer emagrecer? Quer saber como melhorar a sua alimentação? Então fique com a gente já volta. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje com a nutricionista Vanessa de Santos, falando sobre planejamento alimentar, alimentação saudável. Muita gente querendo mudar de vida nesse começo de ano e a Vanessa fala pra gente agora. Então, como é que se faz? Como é que se começa esse planejamento alimentar?
eu falo assim, que muita gente quer emagrecer, mas não se planeja. Então, é imprescindível que a gente tire, por exemplo, um dia da semana para realizar as compras, né, que estão ali. Então, a pessoa passou comigo, por exemplo, em consulta, eu dou o planejamento alimentar para ela. Então, ela tem que comprar os itens necessários para a produção daquele planejamento, né? Então, assim, a gente precisa ir às compras, a gente precisa depois tirar um dia para preparar este alimento. E até uma coisa que eu sempre faço na minha prática é isso. Eu vou ao mercado, cozinho as minhas preparações e congelo. Isso não tem problema nenhum, porque facilita. A gente às vezes está naquela correria, né, do dia a dia, chega cansado em casa, ai, nossa, vou ter que cozinhar. Não. Então, eu posso, sim, fazer as marmitinhas. Não estou dizendo que precisa ser a marmita pronta, né? Mas, às vezes, deixar um legume cozido, um tubérculo cozido, uma verdura, enfim. Porque aí, depois, você chega e monta o seu prato baseado no planejamento. Então, realmente, a gente tirar um dia para preparar e fazer as compras é essencial para você ter sucesso no planejamento alimentar. Congelar não faz com que os alimentos percam as propriedades? Não. Não, assim, quando a gente faz um alimento, por exemplo, cozido, a melhor maneira é cozinhá-lo a vapor, porque a perda acaba sendo menor, mas isso não quer dizer que não ocorra uma perda de nutrientes. Preparei, deixei esfriar, coloquei lá num potinho, preferencialmente de vidro, tá? E aí eu congelei. Isso perde nutrientes? Não perde. Pode fazer assim, tranquilamente. Isso é uma prática que a gente orienta justamente para facilitar e a pessoa não correr o risco de sair ali do planejamento alimentar. E quantidades, Vanessa? Depende do tipo da pessoa, da altura, do peso que ela já tem, se ela quer perder peso, se não quer. A gente leva em consideração alguns itens, né? Então, por exemplo, o peso e a estatura, sim, mas a composição corporal, conforme eu falei, a gente leva em consideração percentual de gordura, percentual de massa magra e também as atividades diárias. Então, por exemplo, tem pessoa que faz atividade mais sentada, de escritório, então a gente costuma dizer que é sedentário e o gasto energético é muito baixo, né? Então, a gente planeja essa alimentação apenas baseado na quantidade de calorias suficientes para manter o corpo funcionando, que é o que a gente chama de taxa de metabolismo basal, tá? Que leva em consideração tudo isso que eu falei, essa composição corporal, idade e gênero também. Mas quando a pessoa faz atividade física, aí a gente acrescenta esse gasto calórico da atividade física, né? E até eu acho super legal, uma vez eu estava falando com uma paciente, eu falei, você já contabilizou quantos passos você dá por dia? Ah, doutora, não chego às vezes a 3, 4 mil. Aí eu brinquei com ela, você sabe como que é quantos passos a gente precisa dar ao dia para a gente não ser sedentário? Ela, não sei. Aí eu falei, 10 mil passos. Eu falei, quem será que dá 10 mil passos? Então, eu sempre digo assim, que eu não caminho muito, trabalho mais sentado e faço atividade física 1 hora ao dia. Isso quer dizer que eu saio do sedentarismo? Não necessariamente, porque de 24 horas do dia, 1 hora é a hora que você está mais ativa. As outras 23, você está mais sentado, um gasto calórico menor. Então, não quer dizer que naturalmente eu faço mais atividade física que eu vou poder comer mais, porque aí às vezes a conta não vai fechar. Eu estou comendo muito, então eu estou ingerindo caloria, mas não estou gastando. Então, acaba tendo um superávit, né? A gente acaba comendo mais calorias do que gastando. E para a gente ter um emagrecimento, a gente tem que ter esse déficit calórico, não tem como, né? Então, eu tenho que gastar mais calorias e ingerir menos calorias. E a gente às vezes ouve dizer, né, sobre uma quantidade de calorias, né? Uhum. É igual para todo mundo? Aquela quantidade diária também depende do peso, da altura da pessoa? Como é que funciona? É diferente porque tem a diferença entre homem e mulher, né? Então, fisiologicamente, a estrutura do homem é diferente da mulher. Então, o homem, por ele ter maior produção de testosterona, a facilidade dele ganhar massa muscular é muito maior. Já a mulher, devido à presença dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona, o nosso corpo ele é envolto especialmente por gordura. Então, a mulher tem mais dificuldade de emagrecer do que o homem. Então, aí já começa a primeira diferença. Normalmente, o homem precisa de mais calorias do que a mulher, tá? Segundo ponto, a gente leva em consideração essa atividade física diária.
E também o ciclo da vida, então a idade, se às vezes a pessoa tem alguma doença, toma algum medicamento, né? A questão a gente leva também em consideração sono, ingestão de água. Então, tudo isso, a rotina mesmo dessa pessoa, a gente leva em consideração para planejar e estipular o cálculo, né? Tanto de calorias quanto proteínas, carboidratos e gorduras. Então, não é. Então, assim, eu já cheguei, às vezes, fiz planejamento para um paciente e o acompanhante falou assim, eu vou seguir com você. Aí eu falo, não, porque a sua necessidade nutricional é diferente da dela. Então, cada pessoa, eu sei que muita gente pergunta isso, porque fala assim, eu acho que eu devo comer 2.000 calorias, porque é o que a gente vê nos rótulos, né? Mas não, cada pessoa tem a sua necessidade. E por isso que é tão importante, né, na hora de buscar essa mudança de hábitos, e principalmente o emagrecimento, ir realmente num especialista, entender o que é o planejamento para si. É, isso mesmo. Porque assim, a gente tem na primeira consulta, né, uma anamnese completa, que é como se fosse, fala assim, um raio-x da pessoa, né, da vida da pessoa. E aí, obviamente, que tem esse raio-x da composição corporal, de medidas que a gente vai acompanhando. Então, muitas vezes, a pessoa vai até o profissional, por exemplo, vai no nutricionista, não é que ele vai ficar o resto da vida com o nutricionista. Às vezes, em 3 meses, ele já aprendeu, já conseguiu modificar o seu hábito de vida e atingir o seu objetivo, depois é manutenção. Mas realmente, para dar esse primeiro passo, eu acho essencial um acompanhamento de um profissional, até porque tem muita gente que fala assim, eu quero emagrecer e faz essas dietas restritivas, aí acaba tendo deficiência de nutriente, cansaço, acaba afetando a mente, porque a alimentação é essencial para a mente. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu fiz uma dieta low carb, fiquei estressado, estou me sentindo cansado. Por quê? Porque o carboidrato é importante para o seu cérebro funcionar. Então, se você restringe muito, vai afetar. Já que você tocou nesse assunto, Vanessa, eu gostaria muito que você falasse justamente dos prejuízos de algumas dessas dietas mais famosas, como a low carb, o jejum intermitente. Eu costumo dizer, né, que nós temos inúmeras estratégias, como eu falei, pelo menos 14 tipos. Quer dizer que, por exemplo, um jejum intermitente pode ser eficaz para você? Com toda certeza. Um low carb para mim, ou uma dieta cetogênica para quem está nos assistindo, com toda certeza. São estratégias nutricionais que em algum momento do acompanhamento nutricional a gente pode sim utilizar. Só que aí que tá, com um acompanhamento nutricional. Então, se eu te indicar um jejum intermitente, falar, olha, vamos tentar fazer um jejum intermitente, o que você acha? Eu vou calcular no momento que você está comendo a quantidade adequada de nutrientes que você precisa, para o seu corpo não entrar em deficiência, tá? Então, assim, todas as estratégias, elas podem ser eficazes, mas desde que elas sejam feitas corretamente. Porque o que acontece? Na internet, a gente vê muita informação. Então, a pessoa lê e fala assim, vou fazer uma dieta cetogênica, só que ela não faz realmente uma dieta cetogênica. Então, traz prejuízo como? Afeta a saúde mental, afeta o funcionamento intestinal. A gente pode passar a ter, por exemplo, sintomas mesmo do trato gastrointestinal, como refluxo, azia, né, aquela queimação. A gente também pode ter aquele cansaço, sabe aquela vontade de não fazer nada, aquela falta de energia que a gente costuma dizer, eu estou fadigado. Isso também é uma consequência. Mas a gente não associa, e hoje os estudos mostram que essas dietas restritivas, elas podem aumentar o risco de você ter comorbidades, como diabetes, resistência insulínica, problema cardiovascular, problema no fígado. Então, muita gente pensa, imagina, isso não vai trazer prejuízo nenhum. E pode sim trazer, assim como as deficiências de vitaminas e minerais. Então, tem que tomar cuidado. Então, é uma compensação que você faz, né? Na hora que você faz ali um planejamento para aquela pessoa. Isso. Não é que essas dietas têm de ser deixadas de lado. Não, de maneira nenhuma. Mas você usa, inclusive, essas dietas dentro das suas recomendações, mas faz essa compensação sempre. Isso. Então, por exemplo, às vezes eu adequei só a qualidade e quantidade nutricional daquela pessoa. Ela até teve um emagrecimento, mudou a composição corporal, só que ela entrou num platô, que é o que a gente fala, né? Então, ela passou a não emagrecer mais. Então, parece que o corpo dela travou. Então, eu costumo dizer que a gente precisa quebrar aquela memória metabólica. Como que eu posso quebrar? Com uma dessas estratégias, uma dieta low carb, uma cetogênica, uma
um jejum intermitente, enfim, dieta do Mediterrâneo. Tem vários tipos de dieta, né, que a gente pode utilizar. Para quê? Que é para mudar, para fazer aquela pessoa sair daquele momento que ela travou. Só que aí não quer dizer que ela vai ficar para sempre com aquele tipo de dieta. Às vezes ela fica 15 dias, 20 dias, um mês, e aí a gente vai ver. Mudou aquela composição corporal, a gente conseguiu sair da estagnação, então aí eu volto para uma alimentação que seja mais equilibrada nutricionalmente, entendeu? Então essas dietas restritivas, por exemplo, a low carb, como o próprio nome já diz, é uma redução de carboidratos. Dieta cetogênica aumenta muito o consumo de gordura, principalmente gorduras boas, e reduz carboidrato, é quase zerado de carboidrato e uma média quantidade de proteína. Nós temos o que a gente chama de dieta high protein, que é um alto consumo de proteína. Então, normalmente, é essa mudança desses nutrientes, né? Mas ela cabe para qualquer pessoa, só que aí a gente tem que ir tentando adaptar a rotina. E essa dieta de alto consumo de proteína é ok? Faz bem? Às vezes eu fico nessa dúvida. Com medo, né? Eu acho que você já deve ter estado falar assim, muita proteína pode afetar o rim, né? Então, na verdade, assim, a proteína, a dieta do brasileiro, ela é hiperproteica, que a gente fala, então nós habitualmente consumimos já a mais do recomendado, né? Mas a gente também tem que ter um mínimo de proteína consumida ao longo do dia para a gente não perder massa muscular, tá? Porque a gente precisa manter essa massa muscular. Mas quer dizer que se eu comer muito, com toda certeza, eu vou ter problema renal? Não necessariamente, porque é todo um conjunto. Então, naturalmente, eu consumo mais proteína, que eu tenho que fazer? Tomar mais água, para fazer meu rim funcionar bem. Agora, se, por exemplo, eu como muita proteína, mas às vezes não tomo muita água, tem gente que consome muita proteína e toma muita bebida alcoólica. Então, é o conjunto todo, mas não quer dizer jamais, gente, que o alto consumo de proteína, com toda certeza, vai machucar o seu rim e você vai ter problema renal. Não, não, não. Pode ficar tranquila, pode consumir. Mas sempre com o acompanhamento e a quantidade adequada, nada exagerado. Esse é o segredo, né? Isso, esse é o segredo. Vanessa, daqui a pouco a gente segue conversando sobre esse assunto. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre aqueles produtos light, integral. Será que eles realmente colaboram aí, contribuem para uma boa alimentação, contribuem para a dieta? Veja daqui a pouco aqui no Análise Direta. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Programa Análise Direta de volta, hoje com a nutricionista Vanessa de Santos, falando sobre alimentação saudável, planejamento alimentar. Nós já falamos de dietas, várias dietas aí da moda, se faz bem, se faz mal, como é que a gente deve se alimentar. E agora a gente vai nos mitos e verdades daqueles alimentos que são rotulados como um light, como integral, como diet. Como é que a gente sabe qual é o alimento que realmente deve entrar na nossa dieta ou não, Vanessa? Eu falo que quando a gente vai ao mercado, a gente precisa ler rótulo. Não tem como, esse daqui está escrito integral, eu coloco no meu carrinho. Ou, está escrito light ou diet, eu coloco. Não, vamos ler o rótulo. Porque o que a gente sempre tem que lembrar? O light, ele tem redução de 25% de algum composto, que pode ser, que normalmente é gordura, açúcar, né? E o diet, ele é 0% de algum composto, normalmente açúcar, como exemplo, tá? Quer dizer, então, porque é light ou diet, eu posso comer à vontade? Então, por exemplo, eu peguei um chocolate light ou diet. Nossa, posso comer a barra inteira? Não. Por quê? Para manter o sabor, se eles reduzem nesse produto o açúcar, por exemplo, eles vão aumentar a gordura. Para quê? Para ficar palatável. Se reduz, por exemplo, se eu ponho 0 açúcar, ele acaba colocando mais adoçante. Então, assim, não é porque é diet ou light que eu estou num processo de emagrecimento que eu posso consumir à vontade. Mas é um produto recomendado no emagrecimento? Sim, mas desde que eu adeque a porção. Tá? Eu gosto sempre de falar isso porque as pessoas pensam, é diet, eu posso consumir à vontade, de maneira nenhuma, vamos controlar a quantidade. E o integral, o que acontece é a questão de que
Assim, o integral, às vezes a pessoa pensa assim, eu li no rótulo integral, mas será que é 100% integral? Ele não pode ter a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tá? Porque se ele tem essa farinha de trigo, é a farinha branca. Então, ele tem que ser só composto por farinhas integrais, que são, por exemplo, farinha de trigo integral, farinha de linhaça, farinha de aveia, farinha de grão de bico. Um exemplo, tá, gente? Alguns exemplos. Mas a gente tem que ler o rótulo. Porque, e o mais importante no rótulo, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Então, por exemplo, eu peguei lá um produto, aí tem leite, em segundo lugar, açúcar. Não seria uma boa opção, porque ali o açúcar é o segundo composto em maior quantidade. Então, essa ordem também das composições, dos componentes que tem ali dentro do rótulo, então vai da maior para menor, é isso? Isso mesmo. O primeiro item, né, da lista de ingredientes é o que tem maior quantidade. E aí vai diminuindo, né? Então, é em ordem decrescente que é, né? Então, do maior para o menor. E quando você vê ali as propriedades nutricionais necessárias para a gente lá no finalzinho, é porque aquele alimento realmente não deve entrar na dieta. Porque assim, quando a gente fala de açúcar, o que a gente tem que lembrar, né? Falando do açúcar, que é o grande vilão, né? Que muitas pessoas têm medo. A gente tem o açúcar próprio do alimento, então fruta. A fruta, ela tem açúcar, que é a frutose, o açúcar próprio do alimento. Mas quando tem o açúcar de adição, então tá lá no rótulo, açúcar adicionado, aí a gente tem que tomar cuidado. Mas se é um açúcar, tá lá, carboidrato, depois açúcar, não necessariamente foi um açúcar adicionado, é o açúcar próprio da fruta, às vezes, por exemplo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque tem gente que olha, é açúcar, não vou comer. Não, não é assim também. Fruta, então você não vai comer a fruta tem a frutose. O arroz, ele tem o açúcar natural dele, que é o carboidrato, por exemplo, o amido, mas é natural dele, entendeu? Não é todo tipo de açúcar que é considerado maléfico, né? Porque eles são considerados carboidratos, ou seja, o nutriente que nos fornece energia. Para quê? Para o nosso corpo funcionar. Então, todas as nossas células, elas precisam de carboidrato. Para quê? Para manter-se funcionando adequadamente. São açúcares necessários, esses açúcares das frutas, do arroz, mas mesmo assim também tem que dosar, né? Isso. Porque senão engorda. Tem gente que às vezes fala assim, eu não como pão porque tem carboidrato, mas come 5 frutas de uma vez. Às vezes está comendo mais carboidrato do que se tivesse consumido uma fatia de pão integral, por exemplo. Então é isso, a gente sempre tem que dosar, né? Nada em exagero. Eu falo que assim, uma regra para nutrição é não vou exagerar. Se eu exagerar, eu saí ali do meu objetivo, digamos assim. Tem quantidade de frutas que é bacana, assim, para você se alimentar ali no dia? Ou depende de pessoa para pessoa também? A gente recomenda que a pessoa consuma pelo menos uma porção de fruta, né? Mas a média, até o que nosso guia alimentar recomenda, é até 4 a 5 porções por dia, né? Por exemplo, você comeria uma fruta no café da manhã, uma fruta nos lanches e uma de sobremesa, né? Após almoço e jantar. Aí você atingiria as 5. Mas eu preciso consumir as 5? Não. Pelo menos uma porção, no mínimo, é ideal. Eu costumo colocar como meta para os meus pacientes pelo menos 3 porções por dia. E já que a gente está falando de açúcar, Vanessa, vamos ao adoçante. Tá. Os adoçantes. Tem algum que faz bem? Porque a gente ouve falar tão mal, né? E do aspartame, e faz muito mal, e causa câncer. A gente já ouviu falar sobre isso, já saíram alguns estudos, né? Algumas notícias sobre isso. Então, eu gostaria que você tirasse aqui os mitos. Quais são os mitos e quais são as verdades sobre eles? É interessante esse assunto, que eu escrevi até recentemente um artigo para uma revista falando justamente isso. Será que os adoçantes são realmente seguros? Porque realmente, acho que há uns 4, 5 meses, saíram vários estudos associando o adoçante, principalmente o aspartame, com o aumento do risco de câncer. Só que acontece, não foram estudos bem desenhados, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê uma notícia. E aí, nesses estudos, para que o adoçante ele aumentasse esse risco de câncer, ele teria que ser consumido numa quantidade exorbitante, que acho que nem na vida toda a gente consumiria,
Tá? Então, assim, uma quantidade muito grande, eu não lembro ao certo o cálculo, eu até cheguei a fazer o cálculo, mas é uma quantidade muito grande. E o que a gente orienta? Que você use a cada copinho, quem gosta, né, do adoçante, por exemplo, se é um copinho de café, uma gotinha, se é um copo maior de 200 ml de bebida, até 5 gotinhas. Então, você não vai exagerar na quantidade, né? Então, assim, adoçante... ele é liberado, né, pela Anvisa, inclusive, que é o nosso órgão, né, que analisa todos os produtos que são colocados na indústria, e a Anvisa, ela autoriza. A Anvisa jamais vai colocar no mercado algum produto que faça mal para nós, tá? Então, assim, o adoçante, ele pode ser, sim, utilizado, não tem problema, tá? Só que é aquilo que eu falei, no estudo mostrou que ocorre esse aumento do risco de câncer desde que eu use uma quantidade exorbitante, que não é real, não é a nossa realidade, tá? Só que tem alguns tipos de adoçante, normalmente os que são denominados polióis, que são os que terminam com O, por exemplo, eritritol, xilitol, que tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade, que é o quê? Elas usam o adoçante e acabam ficando com a barriga mais inchada ou muitos gases. Mas isso é uma sensibilidade da pessoa, não quer dizer que está prejudicando essa pessoa, tá? Então, assim, os adoçantes podem ser utilizados, quem prefere, mas qual que é o ideal? É eu consumir um alimento sem adoçá-lo. Então, desfrutar do sabor natural desse alimento. Então, eu não vou nem usar açúcar e vou tentar ficar sem o adoçante. Esse eu falo que é o ideal para todo mundo. Aquele cafezinho amargo. É, isso mesmo. Vamos habituar o paladar ao cafezinho amargo. E é isso. Bem, e os refrigerantes? Esses refrigerantes que são zero, eles têm adoçante? Realmente não engordam? Quando a gente fala do refrigerante zero, ele realmente é 0 calorias, é 0 açúcar, porque substitui o açúcar pelo adoçante. Mas eu falo assim, e todo o resto que tem no refrigerante? Quem gosta de refrigerante já parou mesmo para ler e pesquisar cada item que tem ali no refrigerante? Então, assim, ali tem muitas substâncias que ali sim são consideradas cancerígenas. Então, se o meu objetivo é só reduzir açúcar e não engordar, o refrigerante zero açúcar é uma ótima opção. Mas ele é realmente saudável? Não. Então, não é uma opção quando o nosso objetivo é busca de qualidade de vida, evitar doenças crônicas, enfim, não seria a melhor opção. E assim como os sucos de caixinha também não são uma boa opção. A grande maioria não, porque eles são preparados com néctar. Quando a gente fala de néctar, néctar é como se fosse assim, tem um pouco de fruta, mas com açúcar, entendeu? Então, assim, não é que foi colocado a fruta, como a gente quando faz um suco natural, né? Que aí a gente pega ali a fruta, bate no liquidificador, enfim, no espremedor, o que tem ali? O que a gente encontra? As vitaminas, minerais e o açúcar próprio da fruta. Quando a gente fala desses de caixinha, não, tem o açúcar adicionado, né? Então, de fruta, tanto é que se a gente ler o rótulo, eles colocam, porque eles são obrigados, tá ali, 40% de fruta. Então, em 1 litro, apenas 40% é de fruta. Todo o restante não é de fruta. O ideal e necessário é tomar água. Com toda certeza. Muita água. A água ela é essencial porque o nosso corpo ele é composto por 70% de água. Então, nós perdemos água, por exemplo, pela saliva, no suor. Então, no calor, a gente precisa reidratar mais, né? Por exemplo, na lágrima, enfim, a gente perde água pela urina, nas fezes. Então, se o nosso corpo é composto por 70% de água, quanto que a gente não precisa beber? E aí tem um cálculo que cada pessoa pode fazer, que é muito prático. Então, assim, a gente precisa consumir no mínimo 30 ml de água por quilo de peso, tá? Mas, se eu faço atividade física, que eu gasto mais, que eu suo mais, ou nesses tempos de calor, aí aumenta um pouquinho, de 35 a 40 ml por quilo de peso, tá? E aí, essa água distribuída ao longo do dia e o que a gente pode fazer assim para estimular um pouco esse consumo? Fazer, às vezes, uma água aromatizada. Mas, Vanessa, então eu vou tomar água só quando eu tiver com sede? Não. A sede é o primeiro sinal que o nosso corpo está com deficiência de água. Então, a gente tem que sempre tomar água
antes de estar com a sede. E tomar essa água aí de pouquinho em pouquinho, de golinho em golinho. Não adianta tomar 2 litros de água de manhã. E não tomar o restante do dia. E 1 litro à noite e acabou. O ideal é que a gente distribua ao longo do dia, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu gosto de tomar água em jejum, isso ajuda a emagrecer, ou isso é bom. Eu falo assim, que quando a gente toma água em jejum, a gente tira o nosso corpo do repouso, né? Porque a gente está dormindo, fica tudo lento, né? A gente está em repouso. Eu bebo água, isso ajuda o nosso corpo a voltar a funcionar com uma velocidade, digamos assim, maior, né? Mas o importante é que a gente distribua essa água ao longo do dia, mas as pessoas que às vezes acordam muito à noite, eu falo, tente consumir o menos à noite, né? A menor porção à noite. Então, distribua entre manhã e tarde e à noite reduza. Mas isso, logicamente, que é de acordo com a rotina de cada pessoa. O importante é atingir ao final do dia a recomendação. É isso aí. Vanessa, muito importante, né, tudo que você trouxe aqui pra gente, todas as informações extremamente relevantes para quem está aí querendo buscar aí um novo hábito de vida, hábitos alimentares mais saudáveis e até para quem busca perder alguns quilos nesse ano de 2024. A gente já está chegando ao fim, eu vou pedir para você deixar aí as suas considerações finais, talvez até uma mensagem para aquela pessoa que está acompanhando a gente e que ainda não teve esse start de mudar de vida, de mudar de hábitos. Sim, gente, eu costumo dizer que a alimentação, ela pode tanto prevenir quanto como causar doenças, né? Então, a alimentação, ela deve ser uma coisa leve, que caiba na sua rotina, que não te atrapalhe e não gere estresse. Mas se você fizer ela direitinho, planejada, com toda certeza, vai melhorar sua qualidade de vida, saúde mental, vai te dar mais disposição e qualidade de vida. E não pense que é um processo difícil, porque se você já começar com aquela ideia, eu não vou conseguir seguir, vai ser difícil, a mente comanda tudo, então realmente vai ser difícil. E como eu costumo dizer, eu não trabalho com restrição, eu procuro adaptar mesmo essa alimentação de acordo com a rotina e o que a pessoa busca. Então, o seu objetivo é possível ser atingido, não desista e sempre procure um bom profissional. E antes da gente encerrar, vou pedir para você deixar também sua rede social, porque você disse que deixa ali vídeos de dicas, né, para qualquer um que queira ver. Isso mesmo, a minha rede social, meu Instagram é @NutriVanessaDeSantis, é S-A-N-T-I-S. E sou eu mesmo que respondo. Se você tiver dúvida, curiosidade, pode mandar que será um prazer atendê-lo. Tá certo. Obrigada, viu, Vanessa, pela sua participação e por ter trazido informações tão importantes pra gente. E se você quiser rever esse programa, você pode também acessar o nosso canal no YouTube, que é o Hit Jornalismo. O Análise Direta vai ficando por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia e até a próxima.